Eu queria que você explicasse mais uma vez, assim, explicasse mesmo melhor, né, o que é a trombose, porque ali se falou a trombose no intestino, a gente falou que é um coágulo numa veia, pode acontecer em qualquer veia do nosso organismo. Como é que funciona isso, doutor Daniel? A trombose é isso que você falou, é quando o sangue coagula dentro das veias ou até das artérias, mais comum dentro das veias, né? A grande maioria dos casos de trombose acontecem nas pernas, membros inferiores, né, nas pernas, mas pode acontecer em outros lugares também. Trombose cerebral é o segundo lugar mais comum, no intestino, como dessa senhora, e outros menos comuns ainda, né? Então, a trombose venosa, ela é mais comum, ela é mais frequente, a trombose arterial, ela é menos comum. As artérias levam o sangue para os pés, a trombose arterial, felizmente, por ser menos comum, ela é mais grave também. A trombose, na realidade, a trombose está aumentando a incidência de trombose no mundo, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, está muito associada à idade avançada e alguns fatores de risco, como ela falou ali, o tabagismo. Mas é uma das doenças que está aumentando realmente a incidência de trombose no mundo. À medida que a gente envelhece, a chance de trombose aumenta. Existem algumas causas. Via de regra, são 4 causas assim, principais, né? Genética, importante. O uso de contraceptivos, de anticoncepcionais orais, ou então alguns hormônios, a obesidade e o tabagismo. Então, são as 4 principais causas. No caso da Luciana, por exemplo, ela disse que era fumante e também já tinha feito uma redução do estômago, né? Então, significa que ela tinha sido obesa. Então, ela está nesses 2 fatores de risco aí que você citou, dos 4. Então, é muito importante que a gente preste atenção, principalmente nas causas, né? Quem tem história na família por exemplo, até citei que meu marido já teve trombose, a mãe dele tinha problemas sérios de veias, de varizes, etc. As irmãs dele também, e elas também já fizeram cirurgias de varizes, então a gente vê que é uma história familiar aí. Quem tem uma história familiar de mãe, de pai, deve se preocupar e pode prevenir a trombose, doutor Daniel? Pode. Então é o seguinte, história familiar, o que conta mesmo são os parentes de primeiro grau, que na medicina a gente chama, são os irmãos e os pais. Então, a avó, um primo, uma tia distante, isso aí não conta muito como fator predisponente, não. Então, mas também as coisas, medicina não é matemática, né? Mesmo os pais tendo trombose, irmãos havendo tido trombose, não necessariamente você vai ter. Claro. Né? A melhor maneira de prevenir para uma pessoa que nunca teve trombose são evitar os fatores de risco maiores, a inatividade física, o tabagismo, o uso de hormônios podem ser usados sim, mas aumentam a chance um pouquinho de trombose. Né? Então, quer dizer, alimentação saudável, uma atividade física regular já ajudam todas as pessoas. A gente fala que ajuda em tudo, né? Na verdade, né? Em tudo, de uma forma geral, a nossa saúde agradece muito quando a gente tem uma prática de atividade física e uma boa alimentação, uma alimentação saudável. É óbvio, claro, não fumar, não beber, e aí ajuda mais ainda, né? Com certeza. A gente sabe que o cigarro é causador de mais de 100 tipos de doença, né? A gente está falando especificamente dessa que também pode acometer a pessoa que fuma. Então, acho que a primeira recomendação que a gente está batendo muito na tecla aqui no programa, em vários programas, é a pessoa se preocupar com isso, né, doutor Daniel? Com atividade física e alimentação saudável. E nesse caso também, uma pessoa que tem uma predisposição genética, se ela tiver uma vida regular de atividade física, uma boa alimentação, claro, não significa que ela não vai ter nenhum tipo de problema, mas que com certeza pode evitá-lo. Exato. Em relação à genética, cada vez mais existem testes genéticos para ver se para diagnosticar se a pessoa tem predisposição à trombose. Não é todo mundo que deve fazer esses testes genéticos. No caso dessa segunda senhora que apareceu, Luciana, ela teve um fator muito importante que foi depois de uma cirurgia. Então, internações também é um fator importante.
Então, certamente a cirurgia que ela foi submetida contribuiu para a segunda trombose dela. Agora, na primeira pessoa que apareceu, parece ter sido uma trombose espontânea. Então, tromboses espontâneas... Lembrei, Érica, desculpa. É a Érica primeira. A Érica, desculpa. Na tromboses espontâneas em pessoas jovens, isso aí a gente tem que diagnosticar, tem que procurar alguma alteração genética que possa levar à trombose, sim. Doutor Daniel, a trombose acontece mais em homens do que em mulheres ou vice-versa, ou não tem uma estatística sobre isso? Não, a trombose venosa ela é um pouquinho mais frequente em mulheres do que em homens, por questões hormonais, né? Então, por causa da variação hormonal, mulheres têm mais tendência a ter trombose. E eu queria que você falasse para a gente a diferença entre varizes e trombose, porque tem gente que acha que é a mesma coisa, né? E é bom a gente aprender. Bom, as varizes, elas são uma das causas da trombose. A principal causa, né, assim, para ser mais específico sobre a trombose venosa, a principal causa é a inatividade física. Então, inatividade física, por exemplo, voos prolongados, já está bem definido que voos acima de 8 horas de duração podem levar à trombose venosa. Internações, períodos acamados, período de fica muito tempo parado, né? Varizes também podem causar, mas não são todas as varizes. A maioria das varizes não causam tromboses. Para que as varizes levem a tromboses, tem que ser varizes grandes, veias acima de 5 milímetros, já com alterações de pele. Então, normalmente são veias até com indicação para tratar com cirurgia. A maioria das veias que a gente vê, vasinhos finos, veias menores, elas não levam a trombose, não. Você falou aquelas da pele que tem pessoas que está aparente já, né? Uma veia bem grossa, bem saliente. A gente vê realmente que tem mulheres até que falam assim, eu não ponho saia, eu não uso bermuda porque eu tenho vergonha das minhas pernas. Eu conheço várias que falam assim. Eu falo assim, olha, eu não tenho varizes, mas eu tenho mancha na perna torta, eu não estou nem aí, eu uso saia do mesmo jeito. Eu brinco com as minhas amigas que têm vergonha de colocar saia. Mas essas varizes, a gente não vai falar hoje especificamente sobre as varizes, né? Mas como você acabou de dizer, algumas são casos de cirurgia. Né? Exato. Varizes, por definição, são veias maiores, acima de 4 milímetros e com já alterações, inchaço, edema, alterações de pele, dor. Essas veias devem ser tratadas. A maioria das pessoas, das mulheres, tem veias mais finas que podem tratar por estética, mas não levam a trombose, né? Outra coisa muito importante para prevenir trombose, vou voltar a falar, é a atividade física, né? Atividade muscular para as pernas, aumento de força muscular nas pernas. A panturrilha dizer que é o segundo coração, né? É isso aí, panturrilha é nosso coração periférico que bombeia o sangue de volta. Então, qualquer atividade que aumente a força muscular na perna, ela é boa. Exercícios na água, caminhada, corrida, musculação. Então, qualquer atividade que aumente a força muscular na perna, ela é boa também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.